Vamos falar de economia agora? Após uma retomada do crescimento, a economia mundial segue em ritmo lento, impactada pelas altas taxas de juros. E para sabermos o que esperar e quais são as expectativas econômicas brasileiras em 2025, a gente recebe agora o economista Alex André. Tudo bem, Alex? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Paula. Sempre um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Bom, Alex, economista, estava pensando nisso agora. Tá igual médico, quando a gente encontra em padaria, em supermercado, a gente olha e pergunta sobre aquela dorzinha que a gente está sentindo. Quando eu olho um economista, eu pergunto, e aí? E essa alta do dólar? É a pergunta de R$1 milhão. Vai continuar subindo? A gente fala já sobre taxa de juros, a gente sabe que está tudo ali meio emaranhado. O dólar deve continuar subindo ainda mais? Paula, a grande discussão relacionada ao dólar, nenhum economista agora coloca dólar abaixo de R$6. As razões são muito simples. Primeiro, a questão dos juros, né? Ou seja, os juros devem continuar mais alto por mais tempo, algo que a gente vai discutir ainda durante a programação. Eu acho que um outro ponto muito importante é a inflação, né? Ou seja, a inflação está sendo carregada, grande parte desse dólar mais alto, tudo acaba sendo pressionado. Um grande ponto que está sendo discutido aqui, porque o dólar acaba ficando com um patamar acima de R$6 para o ano que vem, é uma questão chamada de dominância fiscal, ou seja, onde as taxas de juros que estão elevadas e devem subir ainda mais, né, para 14,25 de acordo com a perspectiva do Copom, não deve segurar a perspectiva de inflação, ou seja, a alta de juros não deve, né, segurar a alta de inflação que deve ser colocada aí para o ano que vem. Então, ou seja, taxa de juros mais altas, inflação acaba subindo, a taxa de juros não consegue conter a inflação, os economistas começam a prever que o dólar deve subir ainda mais porque o próprio investidor entende, né, que a taxa de juros não será suficiente para conter a inflação, acaba comprando o dólar. Nós vimos aí uma saída muito representativa de recursos aqui no Brasil, isso deve acontecer já no ano que vem, e isso acaba trazendo o dólar um patamar ainda maior. Então, ou seja, é uma bola de neve que acaba sendo construída, que aí o dólar acaba ganhando força entre outras moedas. O próprio real é a moeda que mais se depreciou entre as moedas no mundo inteiro, né? Principalmente entre as moedas emergentes. E grande ponto, a gente sabe que temos uma culpa aqui interna, que é o governo, ou seja, a questão fiscal também conta bastante. Então, temos aqui grandes preocupações relacionadas ao ponto de vista fiscal e também, claro, que está relacionado à própria inflação, com a medida do Banco Central, que não será suficiente para conter a inflação de curto prazo. Agora, Alex, o que o governo pode efetivamente fazer a partir já desse começo de ano para conter a inflação? Porque ao longo de todo o mandato a gente viu muitas críticas do próprio presidente da República direcionada ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dizendo que a inflação não precisaria elevar a taxa de juros, que não controlaria a inflação por meio dessa medida. E agora é um indicado dele, o Gabriel Galípolo, que assume a partir do dia 1º, já na semana que vem. Então, o que o governo deveria realmente fazer já nesse primeiro momento para controlar a inflação e essa alta do dólar? David, ótima pergunta. O governo precisa fazer a lição de casa, que é novas medidas de corte de gastos, algo que a gente não vê até o presente momento. O próprio Haddad disse que está trabalhando em novas medidas para o ano que vem. Isso o mercado não coloca no preço, ou seja, o mercado não coloca isso nas expectativas. Se realmente, David, se nós tivéssemos aí um cenário que as taxas de juros não estivessem tão altas como agora, né, para pressionar, né, uma inflação mais baixa, nesse cenário que nós vimos esse ano de 2024, que apesar de ter fechado acima da meta do Banco Central, deveríamos, né, caso, né, a taxa de juros não fosse tão alta dessa maneira, a gente teria um dólar até mais alto do que está agora. Então, ou seja, o Banco Central ele tentou segurar, sim, né, o câmbio, fez até, inclusive, várias intervenções, foi a maior intervenção no câmbio da história do Banco Central, foi agora, durante o ano de 2024, mas a gente sabe que não é o Banco Central que vai segurar o dólar. O dólar ele tem, naturalmente, né, uma flutuação, né, ou seja, um câmbio flutuante, como a gente chama, ele é regido pelo mercado e a gente sabe que as medidas para trazer um dólar mais baixo são, de fato, uma equalização da dívida pública. Ou seja, o mercado, é claro, são dados. A gente consegue observar a curva, ou seja, a ascendência de gastos pelo nosso PIB, ou seja, por toda a arrecadação aqui no Brasil, a gente sabe que a conta não fecha, ou seja, o governo não aprendeu, ele continua a gastar e a gente sabe que isso, a gente tem uma perspectiva muito negativa à frente e aí traz uma preocupação muito grande, o mercado precifica hoje. Então esse dólar a 6,19 que nós estamos vendo agora pode até piorar caso o governo apresente medidas, como a gente estava falando aqui
inclusive na Jovem Pan nas últimas participações, sobre a questão da isenção, né, do imposto de renda. Então isso também pode pressionar mais uma vez as contas públicas. O governo precisa parar de gastar, né, e ser seletivo nos gastos, né, algo que a gente não tem visto nesse governo até o presente momento. Alex, os nossos comentaristas também participam da entrevista. Primeiro, o Diogo da Luz. Bom dia, André. É um prazer poder ouvi-lo. Duas questões rápidas. Uma, é o dólar que subiu por razões internacionais ou o real que perdeu muito do seu valor por questões internas? E, com a taxa de juros da ordem de 14%, 15% e a inflação relativamente em alta, nós podemos esperar um crescimento para 2025 melhor do que foi 2024? Primeira pergunta, grande parte da queda do dólar, da alta do dólar e da queda do real foi relacionada a fatores domésticos, ou seja, fatores fiscais. Isso é muito óbvio quando a gente olha as moedas emergentes. O Brasil, ele é disparado, o nosso real, uma queda muito maior do que os pares emergentes. E grande parte está relacionado claramente aqui no Brasil. Tá? Acho que esse é o primeiro ponto aqui, com medidas claras aqui que o governo tem feito e deteriorou o real, que fez o dólar subir perante outras moedas. Acho que a segunda pergunta, quando você fala em relação a crescimento e perspectivas, a gente tem um crescimento relacionado ao PIB, não só pelo Focus, outras medidas que os economistas têm colocado aqui como perspectivas para o crescimento econômico, muito menor do que o ano passado. Ok, o PIB pode até surpreender positivamente, como o próprio governo está dizendo, pode entregar um crescimento de 3%, mas a gente sabe que a taxa de juros será maior. Então, ou seja, a produtividade de uma taxa de juros maior é muito menor do que a gente estava observando antes. Ou seja, o governo ele tende a entregar uma medida de um crescimento maior, mas a gente sabe que a gente vai ter inflação maior para o ano que vem, uma taxa de juros maior para o ano que vem e um crescimento contratado naturalmente menor por essas medidas. Então, a gente vai ter um ano de 2025 muito desafiador para o crescimento econômico, para a produtividade. E aí, quando a gente começa a trazer dados, né, até o próprio desemprego que saiu na sexta-feira, né, com o menor patamar da série histórica de 6,1%, mas a gente tem que lembrar que também mudou a metodologia. Né? Então, tudo isso também acaba sendo discutido até pelo próprio IBGE, por uma questão de até quando todos esses dados estão sendo aí, de fato, não tão transparentes na medida que o fator crescimento não seja tão preponderante para 2025. Gesualdo. Alex, sempre um prazer falar com você e aprender com você, Alex. Alex, olha, nesses últimos 3 anos, né, o Brasil, esse ano, cresce algo em torno de 3%, cresceu ano passado algo em torno disso também. A projeção do Banco Central para o ano que vem é de 2,1%, sendo que alguns afirmam que será até de 2,4%. O desemprego, apesar dessa dinâmica da metodologia, está baixo. O consumo está aquecido, apesar do dólar alto e da maior taxa de juros do mundo. Afinal, a nossa economia vai mal ou vai bem? Porque se comparado com a economia do mundo, as grandes economias cresceram esse ano algo em torno de 2% e cresceram 1,5%, com exceção da China, é verdade. Dentro desse caldo de desemprego baixo, de mercado aquecido, de PIB já por 3 anos consecutivos de subida, de uma inflação de 4,75%, é verdade, mas algo em torno de 2% superior às inflações do mundo das economias maiores. A nossa economia é realmente ruim ou ela precisa de apenas alguns ajustes? Ótima pergunta. A perspectiva futura, o mercado sempre, quando a gente olha a bolsa, olha câmbio, né, e perspectivas de inflação, são medidas que o mercado tenta prever daqui para frente. Então, ou seja, os dados que a gente está falando aqui, por exemplo, do próprio desemprego, são dados correntes. A expectativa daqui para frente é que essa inflação mais alta possa consumir uma capacidade de investimento. Ou seja, à medida que o juros está mais alto, fica difícil para as companhias refinanciarem, fica difícil para a companhia investir em uma nova capacidade, uma fábrica, o que seja, e isso acaba drenando uma capacidade de emprego, uma capacidade de adição de emprego ainda maior no mercado de trabalho. Então, o mercado, tanto de trabalho quanto o mercado de crédito, tem conversado com diversos executivos de bancos, tanto diretores financeiros como CEOs de bancos. Todos eles estão muito preocupados com o quê? Com inadimplência. Juros mais altos não só drena a capacidade de consumo, as pessoas consomem menos porque os juros estão mais altos, como também a inadimplência pode aumentar, principalmente nas faces ali C, D e E. Então, ou seja, a perspectiva daqui para frente com juros mais altos, nós já vimos aí, não agora, a curtíssimo prazo atrás, né, não é exatamente no ano 2024, mas ali durante a pandemia, quando o juros saltou de 2% para 3,75%, olha o impacto que acabou trazendo isso na economia real. Né? Então, isso deve sim repetir no ano de 2025, com juros ainda maior, né? Ou seja, os juros de 12,25%, a Selic deve alcançar, aí, né, caso aí entregue esse 14,25%, um patamar, né, de crescimento
ainda mais tímido, sim, pode ser acima de 2%, o mercado até fala, como você falou, 2,4%, o governo fala de 3%, mas a gente sabe que o crescimento tende a ser um pouco mais tímido relacionado a 2024, quando a gente fala de perspectivas com os dados que nós temos até o presente momento. Alex André, economista, nós conversamos com ele. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã de hoje mais uma vez. Muito obrigado a todos, um grande abraço.